Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane e essa é a nossa aula de número 9. Nela nós vamos estudar um pouquinho sobre os advérbios. Para quem está acompanhando aí a sequência das nossas aulas, deve ter observado que na aula anterior a prof cortou no finalzinho sem despedir de vocês. É porque a memória do celular deu mostras de cansaço e interrompeu a aula ao meio. Então deu para salvar a parte dos numerais e os advérbios ficaram então delegados a essa aula de número 9, ok? Então, desculpem só não ter me despedido de vocês no finalzinho da aula passada. Prof, advérbios é uma matéria que cai muito? Olha, advérbios têm aparecido sim em muitas provas de concurso e, em geral, a perspectiva que predomina na cobrança é o valor dos advérbios. Então, a palavra grifada no contexto acima denota a ideia de tempo, modo, lugar. Então, isso é comum, é bastante cobrado. Uma outra perspectiva sobre a qual os advérbios também poderiam ser cobrados, tem a ver com reconhecer se aquela palavra é ou não é um advérbio. Então, as palavras grifadas acima se classificam morfológica e respectivamente em. Então, eles podem tentar, de alguma forma, tentar te ludibriar, né? No sentido de, é um adjetivo, é um advérbio. Então, basicamente, são essas duas formas que os concursos exploram a cobrança dos advérbios. Então, vem comigo. Hoje vocês estão vendo que eu tô com um fonezinho, né? Agradeço a dica aí do Rick e da Simone, que carinhosamente me mandaram aí uma observação. E fiquem aí livres e completamente à vontade para me mandarem sugestões, observações, comentários. Quem quiser fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp, me manda também uma mensagem por um valor simbólico de R$ 20. Você é incluído aí durante um mês no nosso grupo para receber materiais, tirar dúvidas, criar um canal direto com a prof na sua preparação até a sua aprovação. Então, começando a nossa aulinha, nós temos aqui o estudo dos advérbios. O que é importante nós sabermos, então, no primeiro momento? Bom, a definição, né? Na definição, nós temos aqui que advérbio é uma palavra invariável que indica circunstância e modifica o verbo, mas também pode vir associada ao adjetivo ou, às vezes, ao próprio advérbio. Então, assim, amores, se chama advérbio, tá junto do verbo. O prof tá junto como? Tá perto? Não necessariamente vai estar tão perto. Às vezes você pode estar um pouquinho mais distante, mas aí você vai aplicar a técnica do falar junto. O que é a técnica do falar junto? Dá uma olhada nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Ó, eu canto aqui, eu canto hoje, eu canto bem e eu canto muito. Canto é verbo, né? Eu, aqui, pronome que ocupa o papel de sujeito. A palavra aqui, o que é a técnica do falar junto? O que fica melhor aos seus ouvidos? Eu aqui ou canto aqui? Eu hoje eu canto hoje. Eu bem eu canto bem. Eu muito eu canto muito. Então você nota que fica muito mais, né, palatável, viável, factível você dizer canto muito, canto bem, canto hoje. Então você percebe que as palavras bem, muito, hoje, aqui, elas estão ligadas ao verbo. E se elas estão ligadas ao verbo, elas são advérbios. Ali nós temos os principais, né? Tempo, modo, lugar e intensidade. Então tem gente que às vezes se confunde nessa classificação, nós vamos falar um pouquinho mais à frente aí da classificação, mas uma dica interessante são as perguntas que você estabelece ao verbo. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, eu canto, aí a pessoa pergunta onde? Eu falo aqui. Se ela perguntou onde, a resposta que ela vai obter traduz ideia de lugar. Não há sentido em ela me perguntar, eu canto, aí ela pergunta onde? Eu falo hoje. Não faz sentido, percebe? Então, se ela perguntar onde eu responder aqui, aqui me dá uma ideia de lugar. Eu canto. Aí a pessoa pergunta quando? Falo hoje. Aí tempo. Se é quando, é tempo. Eu canto. Como? Mal. No meu caso, muito mal. Então a pessoa perguntou como. A ideia é de modo. De intensidade, às vezes não fica tão assim bonitinho. Por exemplo, eu canto. Quanto? Quanto você canta? Eu canto muito, né? Das 24 horas do dia, eu passo 20 delas cantando, pessimamente, mas eu canto muito. Então, em alguns lugares, os regionalismos, principalmente aqui no interior de São Paulo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, canta muito. Quer dizer, canta muito bem. Mas cuidado, isso é um uso regional, isso é um uso local.
né? Falar, nossa, fulano, ele, nossa, sabe muito, ou ele dirige muito, ou ele, nossa, ele escreve muito. Dependendo do contexto, da entonação, parece que ele faz aquilo muito bem. Então, cuidado, o muito não é necessariamente bem, é só a intensidade, percebe? Pois bem, prof, essa parte eu entendi, que os advérbios estão ligados aos verbos. Mas o que é aquilo que você falou ali, que também pode vir ligado a um adjetivo, às vezes ao próprio advérbio? Então, vamos lá. Se eu falar para você assim, ó, João é muito alto. Repare uma coisa, alto é um adjetivo que caracteriza a palavra João. A palavra muito, João muito, não faz sentido. Muito alto, faz sentido. Então, ela está modificando um adjetivo, ela está ligada a um adjetivo. Se ela está ligada a um adjetivo, ela vai ser um advérbio. E se eu falasse assim, ó, João canta bem. Bem está ligado ao canto, é o modo como ele canta. Mas ele não só canta bem, como ele canta muito bem. O muito agora está ligado a esse advérbio. Ora, está ligado a um advérbio, ele é outro advérbio. Esse traduz ideia de modo e esse traduz ideia de intensidade, percebe? Então, nós temos aí advérbios como palavras que 90% das vezes estão ligadas a verbos, mas também podem vir ligadas a adjetivos ou às vezes podem vir ligadas ao próprio advérbio. Tranquilo? Lembrando que na aula passada de adjetivos nós vimos o conceito de locução. Lembrando que locução é quando você tem duas ou mais palavras que funcionam, que atuam como se fosse uma só, né? Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó. Ele saiu apressadamente. Ele saiu apressadamente. Apressadamente está ligado ao sair, está ligado ao verbo. Está ligado ao verbo, é um advérbio, né? E se em vez de apressadamente, eu dissesse assim, ó, ele saiu às pressas. Você concorda comigo que às pressas equivale a apressadamente? Só que agora são duas palavras. Se são duas palavras, não é um advérbio, é uma locução adverbial. Então, locução adverbial é quando você tem duas ou mais palavras atuando como um advérbio. Tranquilo? Locução é sempre isso. Está pagando dois, está levando um só. Está levando duas palavras para exercer o papel de um adjetivo, uma locução adjetiva. Pegando duas palavras para exercer o papel de um verbo, uma locução verbal. Está pegando duas palavrinhas para executar o papel de uma preposição, uma locução prepositiva. Depois que a gente fala assim, o português é difícil. Muito difícil, muito difícil. Mentira, meu papel aqui é te convencer de que é fácil, né? Eu nunca vou falar que é difícil, sempre vou falar que é fácil. Amores, tranquilo? Meu apagador. Certinho por enquanto? Prof, o que é isso que está escrito aqui na lousa, na sua tela, na sua TV? Há adjetivos que podem funcionar como advérbios, desde que modifiquem verbos, adjetivos ou advérbios. Então, às vezes, amores, o que eu percebo? Eu percebo que algumas pessoas que relatam que acham português difícil, que nunca entenderam muito bem o português, que português traz muitas pegadinhas, que português isso, que português aquilo. Geralmente são pessoas que, ao longo da vida, aprenderam português de forma intuitiva. Então, o professor perguntava assim, essa palavra aqui, ela é um adjetivo ou um advérbio? E as pessoas, elas pouco faltam falar assim, peraí, deixa eu sentir. Eu tô sentindo que isso... Tô sentindo nada. Você para com essa gracinha de ficar sentindo. Não tem que sentir nada não, você tem que olhar. Se estiver ligado a um substantivo, se estiver modificando um substantivo, ela é um adjetivo. Mas se ela estiver modificando um verbo, ela é um advérbio. Então, quando você fala, por exemplo, assim, ele cantou bonito. Ele cantou bonito. Será que bonito é advérbio ou será que bonito é adjetivo? Bom, vamos ver a qual palavra o termo bonito está ligado. Ele bonito ou cantou bonito? Cantou bonito. Tá ligado ao verbo. Está ligado ao verbo, é um advérbio. Skol, ao merchan aqui, sem ganhar nada. Skol, a cerveja que desce redondo. Redondo é um adjetivo ou é um advérbio? Para e pensa. É a cerveja redondo? Ou ela desce redondo? Ela desce redondo. Tá ligado ao verbo. Então é advérbio. Olha você entendendo tudo já. Olha você gabaritando português já.
Nessa hora você fala assim, caraca, é tão fácil assim? Eu te falei que era. Desde o início tô aqui te falando que é e você não estava acreditando. Percebeu? Então, às vezes, a banca vai te perguntar isso assim. Olha, o negócio é tão bonito que se eu falar para você assim, ó. Nesse mundo redondo em que vivemos, há tantas voltas possíveis que hoje aqueles que nos humilham poderão um dia ser humilhados. Nesse mundo redondo, redondo agora, tá ligado ao mundo. Mundo é substantivo. Então, redondo agora é um adjetivo. Percebeu? Pois bem, sabendo disso então, só retomando aqui, conceito de locução adverbial, eu já te falei, quando duas ou mais palavras se unem para formar um advérbio, e depois os valores, né? Advérbios de modo, lembrando aqui nesse nosso materialzinho, caso você queira receber, ele é compartilhado no nosso grupo do WhatsApp. Advérbios de modo nós temos assim, devagar, bom, bem, melhor. Todos eles revelam o modo como alguém faz algo, né? Então ele canta assim, ele canta bem, ele escreve mal, ele anda devagar. Se eu juntar duas ou mais palavras, aí eu deixo de ter um advérbio e passo a ter uma locução adverbial. Então, por exemplo, quando eu digo às pressas, às claras, às cegas, à toa, são expressões que designam o modo como alguém executa algo. Lembrando que de lugar nós temos abaixo, acima, adentro, afora, todos eles revelam um lugar. Além, ali, aquém, atrás, perto, longe. E nas locuções adverbiais nós temos a distância, quando a distância não está especificada, não tem crase, por isso que ensino a distância não tem crase. E quando você especifica a distância, mantenha-se a distância de 2 metros, aí vai ter crase, mas isso nós vamos ver na aula de crase. De longe, de perto. Nós temos aqui também alguns advérbios de tempo, né? Afinal, agora, amanhã, a miúde, que é com frequência. Lembra da música do Zé Ramalho, Chão de Giz? Fotografias recortadas, a miúde. Tem gente que canta assim, Hollywood, né? E tem gente que canta assim, Robin Hood. Não é, é a miúde. A miúde significa, então, com frequência. Tranquilo? Nós temos constantemente, depois. Cuidado aqui, hein, gente? Jamais e nunca, muita gente acha que é de negação, é de tempo, tá? Muita gente acha que o já é afirmação, mas também é tempo. Quando você diz eu já terminei, subentende-se, você terminou antes de um tempo previsto, antes do tempo que estava, né, ali determinado para que você terminasse. De negação, nós temos não, né? E tampouco, que significa também não. Então, ele não canta, tampouco compõe. Ele não canta e não compõe. Nós temos também aqui os de dúvida, acaso, provavelmente, quiçá, eu acho chiquérrimo. A pessoa vai dizer, quiçá eu vá na sua festa. Nem precisa ir mais. Talvez, quiçá. Advérbio de modo chiquérésimo, eu acho. Quem sabe, é provável, são locuções adverbiais de dúvida. Depois de intensidade, assaz, eu acho muito bonito também. Ele é assaz esperto, ele é muito esperto, né? Imensamente. Aqui nós temos algumas locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, por completo. Advérbios de afirmação, certamente, efetivamente, indubitavelmente, que é dúbita, dúvida, né? Então, indubitavelmente, sem dúvida alguma, deveras. Ele ficou deveras chateado. Cuidado para não achar que é intensidade. Deveras é realmente. E nas locuções adverbiais de afirmação, sem dúvida, de fato e com certeza. Bom, espero então que por meio dessas nossas informações de hoje, você tenha aprendido um pouquinho sobre os advérbios, a sua classificação e a sua identificação. Espero que essa aula tenha ajudado vocês aí nesse período tão difícil de atravessar o isolamento social pela quarentena imposta, né? Pela epidemia, pandemia. Então, espero que vocês estejam bem se cuidando e assistindo às nossas aulas. Hoje começou Casa de Papel, 4ª temporada. Mas antes de assistir a Casa de Papel, assiste a aula da professora, da Prof. Eliane. Um beijo, fiquem com Deus.